Novamente, boa noite a todos. Muito bonito a gente ver um vídeo desse, né? Quantas famílias, né, nós temos aqui na igreja, né? E, além disso, vemos quantas famílias dessas aí nasceram aqui dentro, né? Acredito que, se não a metade ou mais da metade da maioria dessas famílias que hoje têm seus filhos aqui, nasceram aqui dentro, né? Foram jovens, alguns foram inclusive adolescentes aqui e cresceram, né? O Senhor os manteve firme e eles casaram e estão criando seus filhos aqui, né? E Deus abençoe que nós possamos ver os nossos filhos também se casando aqui dentro, né? E vemos nossas crianças formando também famílias, né? Que esse seja o desejo do nosso coração e que possamos nos esmerar, né, nessa missão tão importante. Convido todos a abrirem suas Bíblias para Colossenses, capítulo 3, verso 18 ao verso 21. Colossenses, capítulo 3, verso 18 ao verso 21. Nessa temática de família, iremos ler esse texto. Leamos. Esposas, sede submissas ao próprio marido, como convém no Senhor. Marido, amai vossa esposa, e não a trateis com amargura. Filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Pais, não irriteis os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Vamos orar. Deus querido, Deus amado, queremos agradecer, amado Pai, por tantas famílias que fazem parte dessa igreja. Louvo ao Senhor, pois sabemos que o Senhor tem preservado essa igreja e também essas famílias, e pedimos que assim o Senhor continue a fazer, Pai querido. Também, Senhor, pedimos pela direção desse momento de reflexão da Tua Palavra, que o Senhor, com o Teu Espírito, nos ajude, nos dê inteligência, nos dê discernimento espiritual, para que possamos, Senhor Deus, aprender mais sobre a Tua Palavra, e diante, Senhor Deus, do objetivo deste culto, possamos, Senhor Deus, aprender mais sobre o padrão cristão, Senhor Deus, da família, e que isso nos ajude, Senhor Deus, a conduzir a nossa família para a glória do Teu nome. Assim agradecemos e pedimos em nome do nosso Senhor Jesus. Amém. O texto de Colossenses, que nós já conhecemos bastante, ele começa trazendo os elementos básicos da família. E esse texto ele não está isolado na Bíblia, ele vem acompanhado de vários outros textos do Novo Testamento, de maneira mais específica, que conduz os padrões éticos e morais, e como Deus estabelece a família para a glória dele. Uma das coisas que nós precisamos entender, meus amados, é que Deus estabeleceu todas as coisas para o louvor da sua glória. A Bíblia, quando está falando sobre a salvação dos homens, a Bíblia diz que Deus salvou os homens para o louvor de sua glória. E Deus também criou a família com esse mesmo objetivo, para o louvor da sua glória. E isso é tão fundamental de nós entendermos, porque quando nós não estamos balizados com esse objetivo primordial, nós certamente falharemos nos esforços de conduzirmos a nossa família. Não é à toa, meus irmãos, que a família moderna, ela tem passado por uma crise muito forte. Alguns dados nos mostram que 50% dos casamentos têm finalizado com 5 anos de vida. E isso é um número muito expressivo, né?
Isso mostra, meus irmãos, que os homens não entendem mais a família ou o casamento como um plano de Deus, como algo que é inquebrável e algo que tem que perdurar para a eternidade. Mas além disso, seja divórcios, o casamento sendo banalizado, as crianças que são o fruto dessas relações, muitas vezes também estão sendo esquecidas. Existe um dado que diz que entre 6 e 16 anos, as crianças têm passado mais de um dia por semana em frente a telas. Ou seja, é como as crianças começassem aí no domingo de manhã e terminassem no outro dia em frente na tela durante uma semana. E talvez o dado já esteja até desatualizado, se nós levarmos em consideração a grande exposição que as crianças hoje têm à tecnologia e a telas. Isso tem feito o mundo exterior, televisão, internet, educarem os filhos no lugar dos pais. Além disso, o uso de contraceptivos e a moral destoada do padrão bíblico, feito jovens, mulheres e rapazes entrarem na vida sexual muito cedo, perverterem o caminho da castidade e da santidade, em prol de uma liberdade. E por essa razão, meus irmãos, a família moderna, ela está em crise. E existe um alerta muito forte para nós, quando estamos falando sobre isso. Por quê? A base de uma sociedade é a família. Como nós vimos hoje aqui nesse vídeo, a base dessa igreja aqui, no sentido humano, é o quê? São as famílias. E se as famílias estão sendo destruídas, consequentemente, a sociedade será destruída, assim também como as igrejas poderão ser destruídas. E certamente esse é um dos objetivos de Satanás e do sistema que está neste mundo atuando, para que as famílias sejam destruídas. E nós precisamos agora, diante dessa urgência, fazer uns reconceitos sobre esses alertas tão perigosos. Primeiro, veja só, meus irmãos, como nós estamos muitas vezes longe dos padrões bíblicos. Enquanto o mundo desvaloriza o papel da mulher como dona de casa e como mãe, nós devíamos, como crentes no Senhor Jesus, valorizar o papel da mulher como dona de casa e como mãe. Nós vimos isso no culto das mães, né? O grande papel que as mães têm na sociedade. Todo grande homem de Deus, ou grande mulher de Deus, teve o quê? Teve uma mãe. E certamente, meus irmãos, da maneira que Deus criou, se há um indivíduo que influenciará drasticamente na vida de alguém, é uma mãe. Porque certamente é o indivíduo que estará mais próximo no sentido de contato dos filhos. Enquanto o mundo incentiva as mulheres a saírem da sua casa para terem uma vida profissional de sucesso, para terem liberdade financeira, os filhos estão ficando desamparados e o lar está ficando desamparado. Mas qual era a função de nós, Igreja do Senhor? Nós, Igreja do Senhor, deveríamos valorizar o papel da mulher como dona do lar e como mãe. Se uma mulher decidir fazer isso, deixar tudo, deixar sua profissão, deixar o mundo secular, para essa missão tão importante, nós devíamos valorizar essas mulheres. Mas o esquema do mundo está tão arraigado nas nossas mentes, que muitos de nós achamos isso um absurdo. Até mesmo nós da Igreja do Senhor.
veja o quanto nós corrompemos a nossa mente. Veja o quanto nós fomos levados para a forma do mundo educar a sociedade. Agora, além disso, meus irmãos, veja, nós devemos ir de encontro com essa realidade, né, da supervalorização da independência da mulher, mas a valorização da mulher no papel bíblico, que é de mãe e de dona do lar. Mas também tem o segundo aspecto. Lembra que nós estávamos falando sobre as crianças que passam mais tempo na tela ou na televisão? Nós precisamos desvalorizar a ideologia da educação formal e do saber secular que está substituindo os pais. Como assim? Interessante que, recentemente, eu estava prestando consultoria a uma escola e que essa escola, ela tinha a seguinte modalidade. A modalidade tempo integral. Ou seja, a criança entra lá dormindo e sai dormindo. Simples assim. E eu fiquei bestificado com essa realidade e o dono da escola me contando isso. Que a criança chega lá bem cedinho, 6:30 da manhã, ainda dormindo, e o pai vem pegar a criança de 7 horas da noite, toma café, almoça, manhã e tarde na escola, faz a criança cansar absurdamente e a criança já vai em casa dormindo. Já vai do carro dormindo para casa. Meus irmãos, que supervalorização da escola formal nós estamos vivendo. Os pais desejando que os filhos sejam cada vez mais inteligentes, competitividade entre pais, achando que isso tem algum valor espiritual. Não existe valor espiritual nestas coisas. E, meus irmãos, nós devemos, pelo contrário, desvalorizar a importância dessas coisas. Elas são importantes, mas elas não são o mais importantes. Nós não devemos substituir o ensino do pai e o ensino da mãe pela escola. O que é que a Bíblia diz lá em Provérbios 1:8? A gente lembra? Meu filho, diz o quê? Ouve o ensino do seu pai e não despreze o quê? A instrução da sua mãe. Então, diante da palavra de Deus, de quem é a responsabilidade do ensino e da instrução? Do pai e da mãe. São esses que guardarão essa criança no bom siso, na prudência. Mas, infelizmente, a família moderna tem substituído isso pelo ensino formal e pelo celular e pela televisão. Aí, às vezes, nós começamos a se perguntar, vemos crianças extremamente desatentas, né? Estamos numa enxurrada de crianças desatentas, numa enxurrada de crianças agitadas, insubmissas. Será por quê? Por que as crianças estão desatentas, cheias de traumas, de transtornos de comportamento? Porque a verdadeira instrução e o verdadeiro ensino que deveria ser dado, de acordo com a palavra de Deus, pelo pai e pela mãe, estão sendo dados pelo mundo secular e trazendo grandes perdas para essas crianças. Agora, meus irmãos, o mundo desincentiva o terceiro ponto, que um jovem case puro, não é? O mundo desincentiva isso. Eu lembro quando eu era jovem, extremamente desincentivado a isso. Interessante, meus amados jovens, não tenham vergonha de dizer que vocês são virgens, né? Não tenham vergonha de dizer isso. Isso é uma honra para vocês. Isso deve ser uma honra para vocês. Eu nunca tive uma relação sexual. Estou me guardando para a minha futura esposa ou para o meu futuro esposo.
tenha orgulho em dizer isso. A Bíblia diz lá em 1 Coríntios 6,18, fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o seu próprio corpo. Então veja como os padrões do mundo, eles estão distantes dos padrões da palavra de Deus. Enquanto o mundo valoriza a mulher fora de casa, a palavra de Deus valoriza a mulher dentro de casa, exercendo o seu papel de mãe e o seu papel de dona do lar. Enquanto o mundo valoriza o ensino secular e fazendo as crianças encherem do conhecimento vão, a palavra de Deus diz que foca na instrução do pai e na instrução da mãe. Enquanto o mundo diz, curta a sua vida, conheça várias mulheres e vários homens, seja feliz. Não é isso que o mundo diz? Se você fizer isso, meu jovem, você vai trazer muitos males para a sua vida. Pode ter certeza que aqueles que iniciaram a sua vida sexual cedo demais, ou entraram na sua vida conjugal já marcado de uma vida sexual ativa, tem sérios prejuízos na sua vida conjugal. Então, é dentro desse contexto que nós precisamos começar a nortear o que seria uma família cristã. Uma família cristã, meus irmãos, é uma família que não segue esses princípios do mundo. É uma família que desempenha os seus relacionamentos familiares baseado na palavra de Deus e baseado única e exclusivamente no poder de Jesus para a vida. Nós devemos começar a canalizar os nossos olhos, quando falamos de família, para a palavra de Deus e para o poder de Cristo em nossas vidas. Como assim, pastor? O poder de Cristo em nossas vidas? Meus irmãos, sem a graça de Cristo em nossas vidas, sem o poder regenerador do Espírito Santo em nossas vidas, baseado no que Cristo fez por nós, também falharemos em exercer o papel da família. Tendo em vista porque o papel que nós vamos já ver aqui, de todos os integrantes da família, está intimamente relacionado com o nosso Senhor Jesus. O papel da família, o papel dos integrantes da família, esposo, esposa e filhos, estão intimamente relacionados com o que Cristo é para nós, com os princípios no quais Jesus ensinou aos seus discípulos que eles deveriam seguir. O cristianismo é o motor que impulsiona e nos capacita a viver de acordo com os princípios estabelecidos por Deus. As esposas, os maridos e os filhos, eles só vão ter êxito em exercer os princípios que a Bíblia estabelece para homem, mulher e filhos, baseado no poder que Cristo dá em suas vidas. E terceiro, o grande propósito da família, acima de tudo, é o quê? A glória de Deus. Então temos que entender essas três coisas. O cristianismo é o motor de uma família vencedora. E que, para que eu, homem, as irmãs mulheres e vocês, filhos, exerçam esses papéis corretamente, é necessário serem embasados pelo poder de Cristo. Para que assim, olhando para o alvo certo, nós possamos glorificar a Deus em nossa família. Lá em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31, e lá em Colossenses, capítulo 3, versículo 17, inclusive o 3,17 de Colossenses, estamos aqui no contexto de família, diz o seguinte, 1 Coríntios 10, 31, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa, inclusive o quê? Conduzir as nossas famílias, criar os nossos filhos, fazei tudo para a glória de Deus. Colossenses 3,17 diz o quê? E tudo quanto fizeres, seja em palavra, seja em ação, fazei em nome do Senhor, dando por ele graças a Deus Pai. Então veja, meus irmãos, que nós temos diante da palavra de Deus a grande bênção que é a instrução de como conduzimos nossas famílias, como devemos conduzir.
E eu gostaria de começar com o motor, realmente. Lembra que eu disse que o motor é o quê? O cristianismo. O motor é o cristianismo, Cristo é o poder. O exemplo do nosso Senhor Jesus Cristo é o que deve balizar as nossas ações. E aí, vamos ver se os irmãos estão, lembro, preparando esse estudo aqui. E aí eu lembro, olha como é interessante. Quando Jesus estava nos seus últimos momentos aqui na terra, nós estamos estudando isso em João, no Evangelho de João, nas nossos estudos expositivos. Jesus, nos últimos momentos na terra, ensinou 3 coisas muito importantes aqui. Quais foram essas 3 coisas? A humildade, o Espírito servil e o que mais? E o amor, Não foi isso que Jesus ensinou? Jesus disse, amai os outros como eu vos amei. Sede servos uns dos outros. E mostra isso através de uma atitude humilde, lavando os pés dos discípulos. Não foi assim? Jesus ensina 3 princípios fundamentais para a vida de qualquer cristão, inclusive para os agentes da família terem sucesso em desempenhar os seus papéis. Ou seja, o amor, a submissão e o espírito servil. Conectaram? O amor, a submissão e o espírito servil. Amor e humildade e o espírito servil. Ou seja, parece algo muito familiar, não parece, irmãos? Amor, submissão, humildade e espírito servil. Interessante, meus irmãos, que os 3 princípios que regem a família é exatamente esse: amor, submissão e um espírito servil. Aquilo que Jesus ensinou quando estava prestes a morrer aos seus discípulos. O cristianismo traz uma nova ética para a vida familiar. É interessante que quem lê história, quem gosta, de estudar sobre a história da igreja primitiva, vai perceber algo interessante. O cristianismo, ele foi disruptivo na história. Como assim o cristianismo ele foi disruptivo? Todos aqueles padrões morais que existiam, padrões de sociedade, padrões de relacionamento, foram drasticamente mudados pelo cristianismo. Na cultura judaica e na cultura grega, as mulheres elas não tinham nenhum direito. Só quem tinha direito eram os homens. Inclusive, na cultura romana, por exemplo, os filhos, eles eram mercadorias dos pais. Os pais não tinham nenhuma obrigação com os filhos. Inclusive, tinha pais que vendiam os filhos como escravos. Essa era a cultura, há 2000 anos atrás. As mulheres, sem qualquer direito na sociedade. Os homens, com todos os direitos, mas extremamente infelizes e promíscuos, e os filhos, mercadorias. Mas o cristianismo, ele entra na humanidade e muda completamente essa realidade. Estabelece um novo padrão ético, um novo padrão moral, que inclusive alguns historiadores dizem que uma das razões pelas quais o Império Romano enfraqueceu foi por causa da ética do cristianismo dentro do Império Romano. Ou seja, aquele povo perverso, aquele povo extremamente mau e sanguinário, agora está sendo o quê? Permeado pela uma nova forma de ver o mundo. Uma nova forma de ver o mundo, em que agora existe umas relações muito fortes entre os homens e as mulheres, entre os homens e os seus filhos, entre os servos e os seus senhores, entre os seus senhores e os servos, a ponto daquilo mexer com as bases
da sociedade. E de fato, meus irmãos, aquilo mexeu com a base daquela sociedade. E é por essa razão que nós devemos valorizar os princípios cristãos, porque eles têm, sim, muita influência na sociedade. A sociedade que nós conhecemos hoje, ela é do jeito que é por causa do cristianismo. Tire o cristianismo dessa sociedade aqui e você vai ver a miséria que acontece. E é o que nós estamos vendo atualmente. Nós estamos vendo exatamente essa realidade. Os homens cada vez mais ficando céticos em relação a Deus, perdendo os princípios morais da palavra de Deus e as condições de cumprir esses princípios morais, que é a fé em Cristo, e por essa razão a sociedade tem ruído. Agora, quando nós estamos falando sobre ética cristã, nós precisamos entender que a ética cristã ela não é recíproca. Como assim, pastor? Tampouco tem 2 pesos e 2 medidas, de modo que Deus ele não faz acepção de pessoas. Entretanto, dentro da ética cristã, não há direitos iguais e obrigações iguais. Na ética cristã, o que há privilégios e responsabilidades para todos. Entretanto, elas não são iguais. Entenderam isso? Na ética cristã, nós temos o quê? Responsabilidades para todos, que há privilégios e responsabilidades diferentes para as pessoas que compõem a família. E aí o que é que isso soa, né? Isso soa tão mal para os nossos ouvidos, que está acostumado o quê? Direitos iguais, não é? Nossos ouvidos estão acostumados o quê? Direitos iguais. Nós queremos direitos iguais. Nós queremos direitos iguais. Nós estamos permeados de uma ideologia coletivista que veio das origens marxistas e que permeou nossa mente de uma maneira tão forte que os cristãos começaram a não entender que o padrão de Deus não é assim. Deus estabeleceu responsabilidades e privilégios diferentes dentro da família. Deus arquitetou de uma forma a trazer um equilíbrio santo dentro da família. Deus é o arquiteto da família. Ele, como ser soberano e criador, sabia perfeitamente como organizar hierarquicamente, dentro de responsabilidades diferentes, com privilégios diferentes e responsabilidades diferentes, ao passo do fruto daquela família ser equilibrado e santo. E Deus fez isso assim. Às vezes, irmãos, nós começamos, a olhar e somos agraciados por Deus. Saibam, meus irmãos, valorizem a igreja que nós temos, valorize a doutrina que nós temos, valorize a família que nós temos. Eu acredito que os irmãos que são professores aí, lidam com famílias extremamente desestruturadas, e por isso, alunos extremamente perturbados, insubmissos. É ou não é, irmãos? Os irmãos que são professores aí sabem bem disso. E nós podemos gozar pelo fato de que temos princípios morais, éticos, cristãos, que são regidos por estas coisas aqui, por essas responsabilidades e privilégios diferentes. Os nossos filhos têm sido filhos equilibrados, obedientes. Muitas vezes somos duramente criticados pelo mundo por nós lidarmos com nossos filhos assim. Mas, meu irmão, não desista disso. Não desista disso. Somos duramente criticados porque disciplinamos nossos filhos. Somos duramente criticados porque não deixamos nossos filhos participar de festas seculares. Somos duramente criticados porque queremos que nossos filhos estejam conosco em qualquer local. Somos duramente criticados porque não deixamos nossos filhos ir para coisas sem nossa presença. É ou não é? Somos duramente criticados por isso. Mas, meus irmãos,
não rompa esses princípios. É esses princípios que têm trazido esses resultados que nós vimos aqui hoje. Gerações e gerações servindo ao Senhor e glorificando a Deus. Assim, privilégios e responsabilidades para todos, diferentes, mas há. E aí, meus irmãos, para nós começarmos a passarmos, darmos aquela pincelada de sempre sobre essas responsabilidades, que são sempre muito importantes, nós sabemos. Gostaria de fazer uma análise rápida sobre o texto que nós vimos hoje, de Colossenses, e fazer uma correlação com outro texto, que é o texto de Efésios, capítulo 5. Então, eu pedi aqui para Júlio projetar sobre isso. Pode passar aí, meu irmão. Pode passar, por favor. Ok. Então, a Bíblia estabelece esse padrão aqui. Esse padrão que a Bíblia estabelece. O homem exercendo um papel de marido, a mulher exercendo um papel de esposa. Esses dois, eles formam a figura dos pais. E depois, esses aí coordenam e cuidam dos seus filhos. É assim que a Bíblia estabelece. Agora, vamos abrir aí nossas Bíblias, né? Vocês vão poder trabalhar o texto junto comigo. Colossenses capítulo 3, versículo 18 e Efésios capítulo 5, versículo 22 a versículo 24. Os dois textos estão intimamente relacionados, tá certo? Olha só. O texto começa falando sobre as esposas, esposas, sede submissas ao próprio marido como convém ao Senhor. O que eu acho interessante é que, às vezes, a gente foca muito na primeira frase, né? Esposas, sede submissas. Mas tão importante como esposas, sede submissas ao próprio marido, é o quê? Como convém ao Senhor. De quem é a vontade que as esposas sejam submissas ao seu marido? É do marido? Não. A vontade que a esposa seja submissa ao seu marido é do Senhor. Então nós começamos aí desse ponto de partida. Mas olha só, Efésios capítulo 5, versículo 22 a versículo 24, fala a mesma informação, mas fala com mais detalhes. Ele diz o seguinte: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido. Olha só, como o quê? Como ao Senhor. Aí ele vai detalhar, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo esse mesmo Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Então veja assim, vamos começar a entender. Lembra que eu falei que há responsabilidades e há privilégios diferentes, não é? Ou seja, aqui para as mulheres terão responsabilidades, mas também terão alguns privilégios. Quais seriam aqui as responsabilidades? A primeira responsabilidade da mulher é a submissão, que ela está fundada onde, essa submissão? Quem foi que ensinou sobre submissão? Jesus ensinou sobre submissão. Lembra como é que nós adquirimos o poder para exercer os papéis da família? Baseado no que Cristo deu o exemplo. Né? Ou seja, a submissão que a mulher deve ter, ela está fundada no exemplo de Cristo inicialmente. E esse exemplo de Cristo em ser submisso ao Pai. Lembra que Cristo era submisso ao Pai? Em que Cristo tinha um espírito servil e de humilhação perante os seus discípulos, como nós vimos lá, quando Jesus lava os pés dos apóstolos. É esse mesmo espírito aí que deve estar no coração da mulher, para que ela seja submissa.
Porque a submissão dela é, antes de tudo, uma cópia do espelho do Senhor Jesus, que é o seu Senhor. Jesus é o seu Senhor, minha irmã. E você quer imitar Ele, quer ou não quer? Pois bem, uma das formas de você imitar o seu Senhor é esta. A submissão que é exemplificada por essa profunda relação entre Cristo e a igreja. E aí, Paulo, ele exemplifica, ou seja, o fundamento é Cristo. Quem é o fundamento da submissão? É Cristo, ele é o fundamento da submissão. Mas, o apóstolo Paulo, ele exemplifica, colocando a igreja e Jesus. Ele diz, mulheres, sejam submissas da forma que a igreja é a Jesus. Ou seja, ele estabelece uma relação extremamente profunda de comparação. É esse grau de submissão. Agora, você podia dizer assim, mas, pastor, quais seriam os privilégios da mulher nesse sentido? Tem. Inúmeros. Vou dizer 3 aqui. Veja que o texto vai dizer daqui um pedaço, que eu vou já chegar nos homens, mas que a mulher deve receber amor sacrificial. Então, irmãs, é direito e privilégio seu receber amor sacrificial. Os homens não têm esse direito, nem esse privilégio. Quem tem esse direito e esse privilégio, diante da palavra de Deus, são as mulheres. Elas têm o direito e o privilégio de receberem de outro indivíduo um amor sacrificial semelhante ao amor que Cristo teve pela igreja. Você quer um privilégio tão grande quanto esse? Esse é o privilégio, irmãs, que vocês têm. Agora, a Bíblia diz, meus irmãos, que quando nós prosseguimos em obedecer a Deus, mesmo que aquilo seja doloroso no início, no final, isso traz um prazer profundo. Ou seja, a sua submissão ao seu esposo, mesmo que ela seja dolorosa por causa da raiz do pecado em que há em seu coração, minha irmã, quem agrada a Deus sempre é abençoado. Se você seguir firme nesse propósito, você receberá um prazer indescritível, porque aqueles que agradam a Deus, eles encontram sim felicidade em seu coração, porque estão alinhados à vontade de Deus. E outro grande privilégio é que essa submissão que espelha o nosso Senhor Jesus Cristo encontrará o principal objetivo de um indivíduo. Qual é? A glória de Deus. Entende, minhas irmãs? Ou seja, essas responsabilidades de submissão que as irmãs têm, tem outros privilégios que as irmãs também têm. Muito grande, diante de Deus e diante do seu esposo. Agora, avançamos aí em relação aos esposos. Colossenses capítulo 3, versículo 19, e o texto correlacionado é Efésios capítulo 5, versículo 25 a versículo 28. Estará aqui também. Pode passar aí, meu irmão. Obrigado. O texto diz, maridos, amai vossa esposa e não a trateis com amargura. Esse amor aqui, meus irmãos, é o amor que nós costumamos a chamar o amor ágape, né? Esse amor é o amor sacrificial. E esse amor é requerido de nós homens. Esse amor, ele não é requerido da mulher para conosco, e sim de nós para com elas. E olha só o quanto isso é interessante, meus amados irmãos homens. Existe uma responsabilidade enorme em nossos ombros. Amar pressupõe renúncia profunda de si mesmo. Para você amar a sua esposa, dessa forma aqui, que nós vamos ver agora em Efésios 5, 25 a 28,
é necessário que você renuncie a você mesmo. E é missão de nós, maridos, renunciarmos a nós mesmos nessa missão de amar a nossa esposa. Veja aí, no versículo 25 a 28 de Efésios 5, maridos, amai vossa mulher. Aí agora ele qualifica isso, ele exemplifica da mesma forma que ele exemplificou com as mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para santificar, tendo purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, sem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também, maridos, devem amar a sua mulher como o próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Esses versículos, eles são tão profundos, meus irmãos, e tão fortes. Esses versículos nos dão muitas responsabilidades. Veja, quais as responsabilidades que nós temos? Onde está fundamentado o amor? Em nosso Senhor Jesus Cristo. Lembra o que ele ensinou antes de morrer? Amai ao próximo como eu vos amei. Cristo é o poder, tá certo? Cristo vai ser o poder para as irmãs serem submissas, mas Cristo também vai ser o poder para nós amarmos as nossas esposas. Há a responsabilidade em nós de amarmos sacrificialmente a nossa esposa. Sim, meus irmãos, negar a si mesmo. Isso é amor sacrificial. É amor que nega a si mesmo. Agora, veja que três responsabilidades que estão dentro desse texto aqui, que está sobre nossos ombros, meus amados irmãos. Santificar a nossa esposa, purificar a nossa esposa e apresentar ela santa diante de Deus. Está nos nossos ombros essa responsabilidade. Olha o quanto isso é profundo. E quantas responsabilidades tem você, dono de casa, esposo? Você precisa amar fundamentado no que Cristo fez por você. Amar sacrificialmente, renunciando a você mesmo, para você santificar a sua esposa, para que você purifique ela, para você apresentar ela pura diante de Deus. Essa é uma missão. Essas responsabilidades que o padrão bíblico dá. E veja o quanto o mundo está distante disso, né? Enquanto os homens traem as suas esposas, o quanto os homens, quando amam as suas esposas e negam a si mesmo por ela, são chamados no mundo de quê? Como aqui no Nordeste fala, de manicaca, né? Não é assim que se chamam os homens que negam a si mesmo aqui para amarem as suas esposas? Pois é, esse é um tipo de pensamento satânico. Porque o que Deus diz na palavra dele é que nós temos que renunciar a nós mesmos em prol das nossas esposas. Agora, há privilégios também, não é? Há privilégios. Respeito e submissão da sua esposa, esse é um privilégio que nós temos. E, meus irmãos, da mesma forma quando a mulher, fundamentada no que Cristo fez, e fundamentada na decisão de fazer a vontade de Deus, ela encontrará na submissão o prazer da sua alma. Nós homens também. Mesmo que inicialmente seja doloroso ao nosso coração, mesmo que inicialmente o pecado que há em nosso coração, nós queremos recuar em relação a amar a nossa esposa. Mas se nós formos até o fim, baseado no amor que nós temos a Jesus e no amor que nós temos à palavra de Deus, nós encontraremos também um prazer no nosso coração. É amar a nossa esposa dessa forma. E por fim, o exercício do amor, baseado no que Cristo fez, também alcançará o objetivo final na vida desse homem, que é o quê? Glorificar a Deus. Estão entendendo aí a sequência? Vamos adiante. Colossenses capítulo 3, verso 20. Agora nós iremos para os filhos. Nós temos aqui, já vimos as responsabilidades e privilégios dos dois, né?
Mas também temos os filhos com responsabilidades e privilégios. Veja, versículo 20. Filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato ao Senhor. Ou seja, em tudo obedecer. E para obedecer é necessário o quê, irmãos? Para obedecer, submissão, espírito servil. Você também, meu amado, jovem, que está aqui, para você ser obediente ao seu pai. Cristo é o poder para isso. É através do que Cristo ensinou e do poder que há em Cristo que você, jovem, encontrará forças para ser obediente ao seu pai. Veja que no versículo 6, capítulo 6, versículo 1 a 3, aí, de Efésios, filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, porque isso é grato ao Senhor, pois isso é justo. Honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento como promessa, para que vá bem e seja de longa vida sobre a terra. Então aqui temos responsabilidades. Quais são as responsabilidades? A obediência, que está fundada onde? Na submissão do Senhor Jesus, no espírito obediente que o Senhor Jesus teve como Filho de Deus aqui. Não é? Jesus foi obediente. Filipenses diz que Jesus foi obediente até a morte de cruz. Como filho obediente. E é nessa suficiência de Cristo que vocês, amados jovens, terão condições também de, segunda responsabilidade, além de obedecer, honrar os seus pais. Porque isso é grato e é justo diante de Deus. Agora, veja que nós estamos num mundo em que está ensinando aos filhos, que os filhos têm os mesmos direitos que os pais, não é? Não. São direitos e obrigações diferentes. Cabe os filhos obedecerem aos pais. Mas nossos filhos têm sido ensinados a questionarem os pais. Nossos filhos têm sido ensinados, inclusive, existem algumas filosofias que dizem, olha, deixa a criança tirar de dentro dela o ensino e o aprendizado dela. Que tolice! Isso é tolice. A Bíblia diz, deixa a criança na sua estultícia e você a perderá. É isso que a Bíblia fala. Olha só, meus irmãos. Por isso, jovens, obedeçam aos seus pais, na submissão que o Senhor dará força para vocês cumprirem. Veja, há privilégios também. Sabe qual é o principal privilégio, meus irmãos, que vocês receberam dos seus pais? Primeiro, o mais óbvio de todos. Nascerem. Sim, vocês devem a vida aos pais de vocês. Sem os pais de vocês, vocês não teriam vida. Tão fundamental, mas às vezes esquecido por alguns, né? Agora, existem outros privilégios. Serem criados na disciplina do Senhor. Isso é um privilégio, pastor? É. Isso é um grande privilégio. Um grande privilégio de um filho de pais cristãos é porque ele vai ter uma das coisas mais valorosas que poderia se existir. É a disciplina e o conselho do Senhor, para que ele cresça no caminho reto. Esse benefício, nem uma escola, seja lá qual for, ela poderá dar a você, meu amado filho. Mas a Bíblia diz também que quando os filhos exercem esse papel, eles terão vida tranquila e longa sobre a terra. Já perceberam aqueles filhos que caem nas drogas, que são rebeldes contra os pais, o quanto a vida deles são ceifadas cedo? Não é? Por que será que a vida deles são ceifadas cedo?
Porque a palavra de Deus diz que é através de honrar o pai e a mãe, através de uma obediência e uma submissão, que se prolongará os dias na terra. E por fim, o exercício dessa obediência fundada na submissão de Cristo estará jovem na sua vida. Estou apontando para Júlio César, né? É só você dois, tudo isso. Apontei para Júlio César, olhou assim. Estará para você o quê? Se você exercitar isso na sua vida, o que é que acontecerá? Você será instrumento do quê? Da glória de Deus. Da glória de Deus. O último elemento que é tratado aqui agora, lembra daquele gráfico lá da família? Pai, mãe, filhos e tem os pais, né? Vamos lá. Colossenses 21. O exercício, né, dos pais. Pais, não irriteis os vossos filhos para que não fiquem desanimados. E lá em Efésios 6:4 diz: e vós, pais, não provoquei os vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Vamos lá, responsabilidades e privilégios aqui, tá certo? Quais as responsabilidades? Os pais devem ser aqueles que ensinarão os filhos, que conduzirão os filhos. Agora, eu gostaria de trazer duas observações interessantes aqui. A primeira, esse versículo, eu estudando ele no original, quando fala assim, pais, e vós pais, o texto começa falando, né? Filhos, obedecei aos vossos pais. A palavra que é pais lá, se refere a pais e mães. Agora, essa palavra aqui, do versículo 6, aliás, do versículo 4, e vós pais, certo? É homens. Interessante. E eu vou explicar o porquê disso. Vós pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-vos na disciplina e admoestação do Senhor. A palavra de Deus deixa algo bem interessante aqui. Que uma das funções dos homens que são pais é a disciplina dos seus filhos. Cabe aos homens disciplinar os seus filhos. Interessante, né? Aos homens do sexo masculino. Estes mesmo. É eles que, diante da palavra de Deus, têm essa função de disciplinar o seu filho em vara. A Bíblia fala sobre a mulher, cabe ela a instrução. Ao pai, cabe ele o quê? A disciplina. E nós vemos, isso é tão interessante, isso me fez refletir muito, meus irmãos. O Velho Testamento deixa isso bem claro, que os homens deviam carregar as crianças e educarem elas na disciplina, ou seja, tirando a criança do caminho mau. Cabe a nós, homens. Estou dizendo que a mulher não pode fazer isso, mas uma das principais responsabilidades dos homens é essa. E é por isso, meus irmãos, que temos que ser firmes. Nós, homens, precisamos ser firmes. Cabe a nós o pulso firme dentro de casa, principalmente em relação à disciplina dos nossos filhos. Cabe aos nossos filhos termos nós homens como referências de disciplina, como referências de o que é certo e o que é errado dentro da casa. Cabe a nós. E, meus irmãos, não precisa ir muito longe. Quantas vezes, né, eu não escuto assim, né? Às vezes minha filha está dando trabalho, ali dando trabalho, e o que é que minha esposa diz? Espera aí que eu vou chamar seu pai. Acaba o problema. Por que será que acaba o problema? Às vezes não precisa mais nem do que isso. Já está chorando. Por quê? Porque Deus nos deu, meus irmãos,
essa atribuição. E nós não podemos negligenciar isto. Se nós fizermos isso, traremos esse problema aí. Sabe o que é? Provocaremos os filhos à ira. Que aí é a segunda observação que eu quero fazer sobre esse texto. Normalmente, alguns jovens olham para esse texto e vê assim, né? Tá vendo, papai? Você não pode irar a gente. Você não pode provocar a ira a gente. Só que esse texto está dizendo que a ira é provocada no coração do filho por falta de quê? De disciplina. Está aí o texto. Ó. Pai, não provoquei os vossos filhos a ira, mas o quê? Criai-vos na disciplina e na admoestação do Senhor. O texto é claro. Sim, a melhor forma de nós demonstrarmos amor para os nossos filhos é o quê? Disciplinando, admoestando para que ele ande no caminho certo e para que no futuro se prolongue a sua vida aqui nessa terra. E os privilégios dos pais exercendo isso é a obediência dos seus filhos e o exercício dessa função acontecerá o quê? Se nós exercitarmos bem essa função, glorificaremos ao nosso Deus. Meus irmãos, para nós finalizarmos nossa meditação de hoje, tínhamos mais algumas coisas para falar aqui, mas o tempo já foi. Queria dar 5 conselhos para os irmãos. Depois podemos desenvolver isso em outro momento. 5 conselhos. 5 prioridades que você poderia colocar na sua família. Eu vi que os jovens ficaram assim, né? Mas, eita, chegar em casa, né? Tem disciplina para tudinho. Ok. Prioridades, meus irmãos, para a família. Primeiro, Deus precisa vir antes do que qualquer coisa. Deus precisa vir antes das pessoas. Isso é a fundamentação principal das nossas vidas. Na sua família, Deus precisa vir antes de qualquer coisa. Mesmo até dos entes da família. Deus precisa estar em primeiro lugar. Segundo, o cônjuge precisa vir antes dos filhos. Sim. Vocês, meus irmãos, não têm ideia o benefício para a vida dos nossos filhos, se eles verem em nossas vidas amor por parte dos pais para as suas mulheres e submissão das mulheres aos seus maridos. Se isso estiver muito bem relacionado e muito bem forte, esse amor mútuo antes dos filhos, isso beneficiará os filhos de uma maneira muito forte. Não é à toa, meus irmãos, que os filhos hoje estão tão sofridos, né? Os filhos, infelizmente, da nossa sociedade. Porque muitas vezes os pais amam muito mais os filhos do que os seus cônjuges. Veja, quem é uma só carne com você é o seu cônjuge, não é o seu filho. Terceiro, agora sim, os filhos precisam vir antes dos amigos, das festividades, dos momentos de lazer ou de outros momentos pessoais. Os nossos filhos devem ter preeminência sobre essas coisas. Quarto, as pessoas devem vir antes de coisas. Nós devemos priorizar as pessoas. Os nossos filhos têm que entender que nós valorizamos muito mais as pessoas do que os bens materiais. Nossos filhos precisam enxergar em nós os princípios éticos cristãos, ou seja, amar aos outros assim como Cristo vos amou. E por fim, o reino de Deus precisa vir antes dos próprios projetos. A Bíblia diz o quê? Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão
acrescentadas. Podíamos discutir muitas coisas sobre esses pontos, meus irmãos, mas eles são um desfecho de que quando nós estamos fundados na palavra do Senhor, exercendo bem os papéis dentro de casa, essas coisas serão naturais. Essas coisas serão naturais em nossas vidas, e o nosso lar glorificará o Senhor, que é o objetivo principal das nossas vidas e das nossas famílias. Amém? Deus aplique essa palavra em nossa vida. Deus querido, Deus amado, obrigado, Pai, por esse tempo que aqui tivemos. Obrigado, Senhor, pelo teu plano maravilhoso para a família. E por podermos, Senhor Deus, ser participando, Senhor Deus, desse plano. Obrigado, querido Deus. Agradeço por todas as famílias que tem nessa igreja. Obrigado, Senhor, por abençoar cada um. E peço que o Senhor continue, Senhor Deus, dando força e vigor para todos os entes da família, para que os homens exerçam esse amor sacrificial, para que as mulheres exerçam essa submissão em amor, para que os filhos obedeçam os seus pais, e que assim, Senhor Deus, o teu nome possa ser glorificado em nossas vidas. Obrigado, querido Deus, nos leva em paz para os nossos lares. Em nome do nosso Senhor Jesus. Amém.